Muitas pessoas estão levando a Deus pedidos materiais. Deus me dá o carro, Deus me dá isso, Deus me dá a casa, Deus resolve o problema financeiro. Quando a batalha é espiritual, quando você vence no espiritual, o material se realiza automaticamente. A graça e a paz, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Estação Família, esse podcast da família brasileira que tem trazido conhecimento bíblico para os nossos problemas do dia a dia. Quero mais uma vez aqui agradecer. Daniel, muito obrigado pela sua participação. Prazer estar aqui. Sempre que você me convidar, estarei aqui. Daniel, nós estamos trazendo esses últimos dias sobre o homem, como o homem está preparado para o casamento, a mulher virtuosa. Mas hoje nós vamos falar do quê? Bem, no último episódio foi bem interessante e foram 10 características da mulher, o que a mulher tem que ter, o que ela tem que fazer, o que ela pode fazer. E o homem, né? Qual o papel do homem no casamento, por exemplo? No episódio passado a gente falou de a mulher sair para trabalhar, mas ela pode, ela não pode, enfim, você que não acompanhou, não sabe do que a gente está falando, volta um episódio quando terminar esse aqui e assista o episódio sobre a mulher virtuosa, porque está incrível. A pergunta de hoje é: qual o papel do homem no casamento? Então vamos lá. É lógico que nós vamos tentar trazer uma direção dentro das escrituras, mas não é que é toda a verdade, nem a verdade absoluta, mas é uma direção de como nós temos que ser, qual o nosso papel, ok? Então vamos começar pelo Gênesis. Gênesis capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores, agradáveis às vistas e boas para o alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então entenda, Daniel, que o casamento se remete a algo preparado por Deus. Algo onde Deus estabeleceu um lugar que seria bom que o homem e a mulher vivessem. Um jardim. Então entenda qual é o papel do homem. Reconhecer o que é de bom e agradável que Deus fez. Então a primeira coisa é: se eu não tenho uma visão da verdade daquilo que Deus faz como bom e agradável, como eu vou trazer o bom e agradável de Deus para o meu casamento? Então a primeira coisa é saber que eu preciso enxergar com os olhos de Deus. Então, dentro desse jardim haverá coisas boas, coisas agradáveis, coisas que te levarão à vida e coisas que te darão um conhecimento, um julgamento próprio sobre as situações da vida. Mas como Deus quer que dentro desse jardim a gente tenha a nossa visão do que é certo e errado, ou nós vamos deixar Deus decidir isso por nós? Então, continuando no versículo 15, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden. Então eu vou começar falando sobre Deus tomou o homem. Se você ver uma tradução, tomar é capturou, conquistou, exigiu. Foi lá e pegou mesmo. Então não tem como você habitar naquilo que Deus quer se você não se permitir
ser capturado por Deus nas suas convicções. É a obediência a Deus. É a permissão de governância de Deus na sua vida que vai fazer com que você esteja dentro de uma realidade de mundo, com os seus julgamentos, com as suas verdades, e nesse mesmo mundo que habitava pessoas, Deus te tira daquilo lá para viver uma nova realidade. Então, qual é o primeiro papel do homem no casamento? Permitir ser tomado por Deus. Já tinha visto nessa ótica? Não. Faz todo sentido, né? Quando a gente vive aquilo que Deus quer, a gente entende a forma como Ele entende, a gente enxerga como Ele enxerga, nós seremos bons, né? Vai fazer bem para a esposa, para os filhos, com certeza. Então, deixar... Agora, você falou uma coisa interessante, nas suas convicções, né? Abrir mão daquilo que você acredita, daquilo que você já testou e já viu, e falar, não, se Deus está falando que o caminho é outro, eu vou seguir esse caminho. Então entenda que esse homem agora, ele sai de uma estrutura periférica, onde havia outras verdades construídas, mas agora ele vai ter conhecimento do que é bom e agradável aos olhos de Deus. Então nós nunca vamos conseguir julgar dentro do casamento de forma precisa o que é bom e agradável para nós se nós não se deixar ser tomado por Deus. Amém? E como é que faz isso? Vamos lá. Nós vamos chegar nisso. Ah, tá. Então, beleza. Tomou e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Então, a primeira coisa, Daniel, como é que faz isso? Como que eu vejo o que é bom e agradável? Eu preciso ter o quê? Conhecimento. Eu preciso ter contato. Eu preciso ter senso de responsabilidade. Então, como eu adquiro contato? Como eu adquiro conhecimento? Cultivando. Então, o papel do homem, primeiro, é se deixar tomar. Tomado. Segundo, cultivar esse casamento. Se o casamento não está bom, o agricultor, quem Deus deu a função, a responsabilidade, a determinação, ser o guardião, é o homem. Porque ele está falando com quem aqui? Com o homem. Ou seja, quando o homem vira e fala assim, meu casamento não está bom, ele está dizendo, em outras palavras, a culpa é minha. A Bíblia está dizendo isso. Porque nós vamos fazer uma interpretação, vamos conjecturar, né? Mas se você analisando por essa ótica, Eva não tinha sido feita ainda. Ok. Então quem primeiro viu que era bom e agradável? O homem. Então Deus vai mostrar primeiro para nós. Como eu vou ver? Cultivando. Por quê? Porque, Daniel, você concorda que se você plantar algo, você sabe o que vai nascer? Sim. Então não tem como o homem reclamar de algo que ele está plantando. Se o casamento não está bom, muda a semente. Se o casamento não está bom, faça uma análise de solo. O que está faltando? Está regando pouco? Falta adubo, falta ureia, falta potássio. Eu preciso saber, Deus nos deu essa responsabilidade como homem de analisar o solo. Muito bom. O solo do nosso casamento, ele tem que ser o quê? Corrigido. Lá no Mato Grosso a gente tem essa facilidade de ver tanta plantação, então a gente fala, olha, precisa corrigir o solo. Precisa corrigir o solo. Porque senão, a expectativa da quantidade de soja que vai ser colhido diminui. Então, às vezes, você não está colhendo a quantidade de resultados no seu casamento porque você não está fazendo o básico bem feito. Quem não corrige
os problemas do dia a dia, quem não corrige o simples, não vai imaginar que vai colher 70, 80 sacos de soja. Não vai. E o pior que isso, Daniel, se você não corrige o solo, você não paga a conta. Uhum. Entenda que às vezes até a tua vida financeira não está dando certo, porque o solo do teu casamento precisa ser corrigido. Então você trabalha, porque Daniel, para colher 45 sacos e 80 sacos é o mesmo trabalho. A diferença é quanto de adubo que você colocou e a qualidade de semente que você tem. Uhum. E a experiência que você tem do quê? Do ambiente. Quando chove, quando eu planto uma semente com 72 dias para colher, não, eu planto uma semente que colhe com 110, 112 dias, entendeu? Uhum. Então é o conhecimento das tempestades da vida. É o conhecimento de quanto de água vai vir, de quanto eu preciso corrigir esse solo, que vai dar o resultado da minha colheita. Então vamos lá, primeiro, se deixar ser tomado Por Deus. Nas suas convicções. Segundo, Cultivar o casamento. cultivar. Eu preciso ser honesto comigo e com a minha gestão da minha fazenda. Uhum. Porque se o meu jardim não estiver bom, ele não vai produzir a quantidade de fruto. Muito bom. Então, o terceiro, qual que é o papel do homem? Terceiro, colocou no jardim para cultivar e o guardar. Entenda, Daniel, que Proteção. eu vou colocar 2 sentidos. Tá. Primeiro é o guardar no seguinte, de proteção. Ok. Você que protege o seu casamento. Uhum. Você que protege o ambiente do seu casamento. É o homem que Deus deu a permissão para que ele protegesse aquele jardim. Uhum. Olha que interessante. Tinha que guardar. Ué, mas Deus não tinha feito um jardim perfeito ali? Mas se Deus avisou que tinha que guardar, ali dentro tinha alguém que podia destruir. Sim. E às vezes no detalhe, às vezes quantas pregações as pessoas nunca às vezes param para pensar. Ué, mas por que pediu para guardar? Se tinha que guardar, tinha alguém querendo atacar. Sim. Então, a responsabilidade. E de quem é que o homem tinha que dar a responsabilidade de guardar? Do Satanás? Nice. Então, às vezes, a gente está preocupado com a conta, nós estamos preocupados em estudar os filhos, nós estamos preocupados de trocar, às vezes, o carro da esposa, nós estamos preocupados de pagar a cirurgia plástica, nós estamos preocupados em arrumar um emprego melhor, estamos preocupados em sair do desemprego, mas Deus só falou, guarda do Satanás. Se o homem entender que ele tem que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas, Daniel, quando você conversa com as pessoas, elas estão o quê? Buscando sucesso. Uhum. Buscando realização pessoal. Uhum. Buscando um casamento perfeito. Buscando ser melhor marido. Buscando ser... Você entendeu? Muito bom. E Deus manda o quê? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Deixa eu compartilhar com você, com quem está nos acompanhando. Ontem, estava no culto, e quando você estiver assistindo isso, esse ontem já passou há muito tempo, o pastor Vitor Hugo, estava ouvindo a pregação do pastor Vitor Hugo, o profeta Vitor Hugo, na Cassiane, que mora no Brasil. E ele falou um pouco sobre isso. E ele disse que muitas pessoas estão levando a Deus pedidos materiais. Deus me dá o carro. Deus me dá isso. Deus me dá a casa. Deus resolve o problema financeiro. Quando a batalha é espiritual, quando você vence no espiritual, o material se realiza automaticamente. Então, um conselho, pegando carona no que você está falando, no que eu ouvi do profeta, para você que está nos acompanhando aqui, dobre mais os seus joelhos, busque mais a Deus, guarde o jardim, a sua casa, o seu casamento, orando, porque a vitória é espiritual, aí ela se materializa
no mundo que podemos ver. Vai ser um dos próximos episódios agora Gostei. sobre segurança financeira. Isso é bom. Entendeu? Como ter segurança financeira? Porque você sabe que tem os dois principais motivos de divórcio. O primeiro é traição e o segundo é dinheiro. A ausência ou fartura de dinheiro causam divórcio no mundo, né? Esse é um dado mundial. Mas vamos lá. A gente falou sobre guardar o casamento, aí você falou que era proteção e teria uma outra interpretação. O que é guardar? Quando você guarda, você coloca num lugar seguro. Ok. E guardar contra Satanás, contra o inimigo. Então não é só você proteger dos ataques. É você não expor. Uhum. Então, quando você guarda alguma coisa, ela não está à vista. Uhum. Então, não é só no sentido de guardar do externo, mas também é não expor ao externo. Isso é muito interessante porque no episódio da mulher virtuosa, a gente falou que a mulher virtuosa é aquela que não expõe o marido. Não fala, esse aí já não faz mais aquelas coisas, esse aí não consegue isso, não consegue aquilo. E a gente está trazendo aqui que o homem deve fazer o mesmo, proteger a sua esposa, ou seja, não expô-la para amigos, para colegas, enfim, em público. Então você tem aquela pessoa que, mas onde expõe? Às vezes expõe dentro de casa, humilhando ela na frente dos filhos, humilhando na frente das funcionárias. Então você expõe limitações, expõe coisas da própria intimidade. Sim. Que você traz ferida na alma dessas esposas. Então, nós, marido, nós temos que ser guardiões dos sentimentos da nossa esposa. Nós não podemos expor elas, mas não cuidar do emocional, cuidar do sentimental. Porque a mulher ela é muito mais emocional, ela é muito mais sentimental, ela é muito mais sensitiva do que o homem. Então, nós não podemos tratá-la como a gente está aqui conversando, eu e você, como homem. A mulher, não. Você tem que pensar diferente no se relacionar com ela. Verdade. Então, como eu consigo isso? Primeiro, permitindo que Deus tome a rédea da minha vida. Que eu cultive aquele solo e eu saiba as sementes que eu estou plantando. Que eu guarde ela do Satanás. Mas também que eu não exponha e deixe ela guardada. Esse meu casamento precisa estar guardado entre 7 chaves. Amém? Muito bom. Então são 3 características já do dever do homem. Muito bom. E ele continua. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Eu vou aqui para a parte da justiça. Decisão judicial se cumpre. Então, quando Deus dá uma ordem, Ele não está pedindo. Ele está sentenciando. Cumpra-se. Porque aqui ele está falando como Deus, ele está falando como Deus. Ele não está falando como seu papai, ele não está falando como seu amigo. A Bíblia vai dizer assim, e o Senhor Deus, é Deus como Senhor, é Deus como Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos. Ele disse, eu ordeno. Então entenda que se não houver obediência aos princípios, meu Deus, eu nunca serei um bom marido. Deixa eu só compartilhar uma coisa. Eu estava lendo hoje pela manhã a passagem em que Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda. E tem tudo a ver com o que você está falando nesse momento. Sabe por quê? O homem, o paralítico, ele não sabia quem era Jesus. Versículos depois, linhas depois, diz, mas quem foi o homem que te curou? Ele não sabia dizer. Aí depois Jesus se encontra com ele e aí ele descobre que era Jesus. Mas naquele momento, Jesus chega para ele, ele não sabia quem era, ele fala assim, você quer ser curado? Aí ele reclama, não tem ninguém que me jogue lá. Aí Jesus dá uma ordem. Levanta, pega a tua cama e anda. E o homem ficou curado na hora. Ou seja, a palavra, o homem não tinha fé em Jesus, ele não sabia nem quem ele era. Ele não sabia nem quem ele era. A palavra tem poder. A ordem de Deus tem poder. E se você tem juízo e quer viver uma vida boa, se você quer ter um casamento feliz, obedeça a ordem de Deus.
Porque o mundo obedece, o universo obedece. Deus te dá o direito de você não obedecer. É decisão sua, planta, colhe. Agora, se você quer ser feliz, obedeça às ordens do Todo-Poderoso, daquele que escreveu a sua história, o roteirista da vida. Olha só, e qual foi a ordem dele? A ordem dele é: eu vou te abençoar em tudo o que pode. Presta bem atenção. Ele fala, da árvore do jardim, você pode, de toda a árvore do jardim, de toda a árvore do jardim, você pode comer. Uhum. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer. Presta bem atenção, Daniel. Ele está dando uma ordem. Uhum. Então, o que ele fala? A ordem de Deus é: eu te dou permissão para que você usufrua de tudo o que você plantar nesse jardim. Agora eu te dou um conselho. Não queira trazer para você se é certo ou errado. Deixa para eu decidir. Muito bom. Então, porque ele não tomou e colocou lá? Sim, sim. Então, quando ele toma e coloca lá, é você entregando a chave das suas decisões. Só que ele pega a chave das tuas decisões, do que é certo e errado, e põe numa árvore. E fala, Daniel, você quer fazer o que você acha certo ou errado? Você quer que eu tome a decisão por você? Então entenda que aqui é uma troca que pela nossa ignorância a gente faz. A gente troca quase tudo de Deus pelo quase nada do que Ele não permite. E nós estamos perdendo nosso casamento porque nós não estamos sabendo usufruir e cultivar tudo o que pode, querendo tomar decisão daquilo que Deus nos deu como conselho. Não trazer para nós o que seria certo, o que seria errado. Porque nós somos um ser humano em construção. E nós não temos onisciência, nem onipresença, nem onipotência. Então nós não temos conhecimento pleno do passado, temos uma leve percepção do presente e temos um quase nada percepção de futuro. Então o que Deus está querendo dizer para nós como marido? Não queira saber o que é melhor. Deixa que eu decido. Então, tudo você usufrui. Mas o que é bom e o que é mal, esse conhecimento se coloca na dependência de mim. Tem como exemplificar isso nos dias de hoje? Como um marido se vê nessa situação e fala, vou deixar na mão de Deus? Exemplo. Qualquer situação que você for fazer, uma decisão que você for tomar. Estou passando com um problema com minha esposa no sentido, não sei, minha esposa ela fez dívidas no cartão de crédito, certo? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o cartão de crédito dela, eu vou lá no banco falar com ela, vou cancelar a conta dela, certo? Vou conversar com meus filhos, entendeu? A mãe que eles têm, quer dizer, eu estou fazendo um juízo. Sim. Sem prévia consulta de Deus. Certo? Certo. Agora, é a vontade de Deus que eu faça isso? Você não perguntou, não tem como saber, né? Então, o que eu tenho que fazer? Mas Deus falou comigo. Você pediu confirmação? Então, Daniel, diante de uma situação dessa, que seria uma possibilidade de fazer isso, mas o que eu tenho que fazer? Colocar diante de pessoas de Deus. Olha, me ajuda nessa situação. A minha esposa, infelizmente, ela se colocou numa situação. Eu não sei como resolver a situação, mas também não quero ferir o coração dela, não quero piorar as coisas. Legal. Então, eu coloco isso diante de pessoas de oração. Entro também em jejum e oração e falo, Senhor, decida por mim. Isso é se colocar. É não vir no ímpeto e tomar as decisões
dentro do teu Deus. O que é o Deus? É o eu no meio do Deus. Entende? Não tem, é Deus. Sim, tem o eu no meio do Deus. E tem gente que tira o resto e fica só com o eu. E toma as decisões como se Deus fosse a direção, mas não. Então, como fazer isso? Sempre ponderando. Sempre agindo e não reagindo. A reatividade, ela é contra a longanimidade. Então, os frutos do Espírito Santo são eles que vão te dar a direção de como agir. Paciência, mansidão, longanimidade, amor. E você trouxe um ponto interessante. Anteriormente, você deixou claro que o marido não pode expor a mulher. Mas ele pode procurar ajuda para contar um caso. A diferença está na intenção do seu coração. Quando você fala mal da sua mulher porque você não aguenta mais e quer falar, você está expondo ela. Agora, quando você conta algo que aconteceu de ruim e procura ajuda, isso não é exposição. Você não está quebrando uma regra. Tá? Então, você pode sim procurar ajuda para um problema causado no casamento. Cuida só da intenção do seu coração, porque Deus vê o nosso coração. Então, primeira coisa... Então, vamos lá, para os 5 deveres aqui no casamento. Ó. 1. Permitir-se ser capturado por Deus em suas convicções. 2. Cultivar o casamento. Número 3. Guardar o casamento, que tem a ver com proteção. E número 4. Obedecer aos princípios. Certo. Então, e saber, Daniel? Olha só, o que ele termina. Você não deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então, qual é a convicção que nós temos que ter? Que quando a gente entrar fora da vontade de Deus, o nosso casamento vai morrer. Ponto. Quando a gente quiser ter as nossas convicções de certo e errado dentro do casamento, quando a gente não levar isso na dependência de Deus, vai morrer. Se você não cultivar, vai morrer. Se você não guardar, vai morrer. Se você não obedecer, vai morrer. Então, não há meios que não seja pela obediência. Não há meios que não seja pelo cultivo. Não há meios que não seja pela guardar, no sentido de proteção e de não exposição. E não há meios de você chegar nesse jardim se Deus não te colocar. O número 5 é depender de Deus? Dependência do Senhor. Ou seja, o homem que não depende de Deus está matando o seu casamento. Exatamente. Uau. Nossa, isso é muito forte. Você tem que pegar esse link e encaminhar para um amigo, alguém que vai casar, alguém que já está casado, alguém que talvez esteja enfrentando um problema conjugal, porque aqui são 5 pontos para você corrigir a rota, para você colocar a sua vida, o seu casamento na direção certa. Então, não deixe de ajudar essa pessoa. Mas, Daniel, como eu vou ajudar essa pessoa? Compartilhando esse link. Pega e manda para ela agora. Então, depender de Deus. A dependência de Deus e se esvaziando das suas convicções, é isso que não é comer da árvore do bem e do mal nos dias de hoje. É você se colocar na dependência do que é certo e o que é errado. E para finalizar, está em Gênesis 3:20, que fala o seguinte: e o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. Lembra que nós terminamos falando da mulher virtuosa? Que diante dos juízes e dos anciões, aquele homem não seria envergonhado, seria honrado. Sim. Veja bem, o dever do nosso como marido é dar nome à nossa esposa. E há uma razão para isso. Porque ela é a mãe de todos os seres vivos, seres humanos. Então, o que acontece? A nossa descendência é abençoada pelo nome que nós damos à nossa esposa. A forma com que ela é descrita, ela gerou
É. Descendência. Ou seja, o que é dar nome, né? É aquilo que você fala da sua esposa. Então, quem conhece a sua esposa? Você. Como que seus amigos sabem que ela é? Porque você fala. E o que você fala dela? O que você escolher falar, as pessoas vão ouvir e vão aprender sobre ela. É isso. E também o que ela fala de você. O que ela, a forma que ela fala. Porque isso é muito interessante. Às vezes a pessoa vem te contar uma fofoca. E ela vem, olha, eu queria te contar aqui uma coisa, pô, que eu fiquei sabendo, eu acho que você precisa saber, que vai te ajudar muito. Ela faz todo um floreamento para fazer uma fofoca. A gente olha e fala, fofoqueira. Na cabeça dela, ou dele, da pessoa, o homem ou mulher, tá ajudando o outro, mas na verdade tá fazendo fofoca. Aquilo que você fala diz muito mais sobre você. O jeito que você fala, como você trata as pessoas. Então, muito cuidado na hora de falar, do que falar e como falar. Então, o nome que você vai dar à sua esposa vai ser aquilo que ela vai gerar. Bom. Então, quanto mais você plantar sementes boas nesse casamento, mais ela vai gerar frutos bons que vão refletir na sua descendência. Muito bom. Então, a nossa descendência está totalmente ligada ao nome que nós damos à nossa esposa. Uau. Porque quando eles caem, a descendência dele é comprometida. Nossa. Então, há uma responsabilidade nossa como marido e como mulher. Porque os planos de Deus para os nossos filhos têm um papel direto da ação nossa na dependência e obediência. Porque se nossos filhos forem criados no jardim, aquilo que eles fizerem serão aceitos por Deus, eles e a oferta deles. Muito bom. Mas quando os pais caem, nem todos os filhos criados fora do jardim serão aprovados e aceitos por Deus, nem eles, nem suas ofertas. Caramba. Então há uma responsabilidade nossa, como marido, manter a nossa esposa dentro do jardim. Muito bom. Para que a nossa descendência não seja exposta ao fracasso. Então eu não sei se você já tinha visto por essa ótica, mas que você, homem, medite nessa palavra e veja a responsabilidade que você tem pela sua vida, pelo seu casamento, pela felicidade do seu casamento, pelo nome que você tem colocado na sua esposa e pelo futuro que pode ser atingido nos seus filhos. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse podcast, que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. E vai dar uma outra dinâmica de raciocínio, de responsabilidade espiritual do marido em relação ao casamento. Daniel. E para a gente fechar, só para relembrar os 5 pontos. Depender de Deus, ele se encaixa perfeitamente no número 1, quando você fala permitir-se ser capturado por Deus e suas convicções. Isso é depender de Deus. Isso. É você abrir mão daquilo que você acredita e depende da opinião de Deus. Então, número 1, se você quiser anotar, tá aí. Depender de Deus, 2 pontos. Permitir-se ser capturado por Deus nas suas convicções. Número 2 é cultivar o casamento. Número 3, guardar o casamento. Aí você pode botar um parêntese, proteção. Número 4 é obedecer os princípios. E número 5, dar nome à sua esposa. Você tem essa missão de cuidar do seu jardim para que ele floresça, para que ele dê frutos, para que você seja feliz. Paziane, obrigado pelo convite, obrigado pela aula que você nos deu. Amém. E eu tenho certeza que quem está em casa adorou. Deus te abençoe.